Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje nossa lição de número 7. E o nosso tema é um pouquinho polêmico, mas o nosso tema é fogo estranho diante de Deus. Nós vamos nessa lição, meus irmãos, dizer acerca de Nadab e Abiú que trouxeram fogo estranho e por isso foram fulminados. Nós vamos dizer por que eles foram fulminados. No nosso textuário, que está em Levítico capítulo 10, versículo 3, diz assim: E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão calou-se. Irmãos, nós vemos aqui que Deus falou para Moisés acerca de como ele queria que fosse feito o culto, de como que ele queria que fosse feito isso. Nós vemos aqui que Arão ele calou-se, mas Deus estava avisando o que Deus queria do povo, da forma que Deus exigia que o povo fizesse, que os sacerdotes fizessem, que os levitas fizessem. Mesmo que a gente muitas vezes não aceite, que se cale e tal, mas Deus estava falando a ele. E aqui na verdade prática, o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência, menos que isso é inaceitável. Ou seja, aqueles obreiros, os obreiros, nós obreiros, eu sou diácono da igreja, nós temos que estar, meus irmãos, com certeza, dando o exemplo, dando a opção para o povo, para que o povo possa ver Cristo em nós. Definitivamente, com uma forma, claro, o pastor, o obreiro, a igreja não pode fugir dessa responsabilidade, o crente não pode. Mas às vezes a questão é se recai mais, as pessoas veem mais quando vê a figura do pastor, fala, é um pastor, tem uma figura, tem um peso maior. É claro que infelizmente muitos hoje caíram em descrédito, mas aqui é isso que Deus estava colocando, um exemplo, colocando pessoas para prefigurarem acerca da sua presença. No nosso leitura bíblica em classe, que está em Levítico capítulo 10, do versículo 1 ao 11, vai dizer, meus irmãos, como que aconteceu acerca do fogo estranho. O porquê do fogo estranho. Deus não aceita fogo estranho. E aqui essa passagem vai retratar acerca do fogo que Nadab e Abiú levaram para Deus. E por que Deus ele acabou fulminando aqueles homens. Aquilo não era para eles fazerem. Eles não deveriam levar o fogo estranho. Eles não deveriam trazer fogo estranho para Deus. Então Deus estava falando que por que não estava sendo? Porque aquilo não era para Nadab e Abiú fazerem. Eles tinham privilégios, eles tinham toda a oportunidade de prestar, fazer algo para Deus, porém acabaram fazendo o quê? Trazendo este fogo estranho. No versículo de número 4, vai dizer assim: E Moisés chamou a Misael e Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai e tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Moisés chamou esses dois homens para tirar eles fora do arraial, não era qualquer um, tirar eles fora do arraial. E também no versículo 7, não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés, né, meus irmãos? Por quê? Porque não haveria luto para esses dois, não teriam ter luto, nem Arão pôde chorar pelos seus filhos. O versículo 10, para a diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Isso era o quê? Para que o povo, isso era um exemplo que Deus usou para que o povo pudesse ter a noção da diferença entre o santo e o profano, e como que Deus queria que haveria de ser feito. Quem deveria fazer o quê? Como que deveria ser feito aquilo? Porque eles trouxeram fogo, não sabe de onde foi, não era nem para eles terem trazido fogo. Eles não tinham nem essa autoridade de estar colocando, no caso, um incenso. Quanto mais isso, da onde eles tiraram isso, tudo isso, Deus estava mostrando para o povo o quê? Deus permitiu, Deus matou esses dois para mostrar para o povo o seguinte: olha, eu quero desse jeito. E não é qualquer um que pode fazer isso. Então eram essas regras que Deus tinha colocado para o povo. A nossa introdução diz assim: a história de Nadab e Abiú faz-nos uma série de advertências. Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, Deus mandou fazer algo, não foi feito, e Deus não vai deixar escarnecer. Deus não vai deixar a sua palavra. Mas você vai dizer: mas por que Deus ele não fulmina mais ninguém? Ele não faz mais isso, não acontece isso ou aquilo. Irmãos, nós estamos na época da graça porque as pessoas têm a oportunidade do arrependimento. Lá também tinha. Só que hoje nós vemos que as pessoas estão morrendo, a pessoa morre espiritualmente dia após dia. Não precisa Deus matar ninguém. Hoje a pessoa morre dia após dia. Aquele momento ali foi uma forma que Deus usou para que o povo tivesse como exemplo
E hoje nós temos vários exemplos de pessoas que às vezes acontecem situações pelo fato de ter escarnecido de Deus. E Deus também trata com ela. Deus trata com cada um de uma forma. Né? Deus trata... Por que aqui eles foram fulminados? Porque eles tinham um peso maior, eles eram obreiros, eles eram levitas. Se Arão viesse a morrer naquele momento, quem ia tomar o lugar de Arão seriam eles. Seria um dos dois ali como sumo sacerdote. Então aqui era o exemplo. Então nós vemos, irmãos, que quando vai falar acerca disso, por que não acontece isso, isso é um plano de Deus, claro, tudo compete a Deus. Mas Deus trata com todos nós. E Deus tratou com estes homens e resolveu tratar fulminando eles, assim como também matou os filhos de Eli. E aqui, continuando nossa introdução, antes, ignorando a recomendação de Moisés, ofereceram fogo estranho ao Senhor. Já tinha sido recomendado a eles que não deveriam proceder desse jeito. Já tinha sido recomendado a eles que eles não deveriam trazer o fogo e principalmente e fogo estranho ainda pior. Não deveriam fazer isso e da forma que fizeram. Como temos nos apresentado diante do Senhor, aí fica uma pergunta, como nós temos que levar da nossa vida diante de Deus? Porque a gente vê a figura da Nadab e Abiú, que foram mortos, fulminados, mas como nós temos levado o nosso fogo? Como nós temos que prestar o nosso culto diante de Deus? Nós, meus irmãos, podemos morrer carnalmente ou espiritualmente. E aqui no tópico 1, os privilégios de Nadab e Abiú. Eles tinham privilégios, eles eram filhos eles eram levitas, eram filhos de Arão. E não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. É necessário, antes de tudo, ter uma vida íntima comunhão com Deus. Hoje nós vemos muitos privilégios, hoje na igreja. Filho de pastor tem privilégio, e filho de não sei quem tem privilégio, e aquele filho de fulano tem privilégio. Não basta só apenas ter o privilégio, tem que fazer justiça ao privilégio que tem. Tem que fazer algo em cima daquele privilégio, não deixar só ter o privilégio. É claro que hoje nós vemos que até de uma forma isso é tratado de uma forma errada. Porém, essa não é o comentário. O comentário é o seguinte: se você tem o privilégio, se você tem a possibilidade de ser filho de um pastor, tem uma possibilidade maior do que outros, eu não sou filho de pastor, eu não tenho esses privilégios que muitos têm, mas se você tem, faça justiça ao privilégio que você tem, usufrua do privilégio que você tem, da melhor maneira possível, não faça que nem Nadab e Abiú. Parte 1. A ascendência levítica. Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi, que foram honradas com o sacerdócio divino. Eles foram escolhidos, a tribo de Levi foi escolhida por Deus para o sacerdócio levítico. Para o sacerdócio, para que pudesse cultuar, para que pudesse apresentar o povo diante de Deus, trazer o sacrifício a Deus, administrar o tabernáculo, administrar tudo aquilo que naquele momento era o tabernáculo. Só que lá na frente nós vemos Salomão construindo o templo. Então eles deveriam administrar aquilo que Deus colocou nas mãos deles. E aqui na parte 2, a ascendência araônica. Além de pertencerem à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinham da família de Arão, escolhida por Deus para exercer o sumo sacerdócio. É aquilo que nós estávamos falando, eles tinham essa linha de exercer o sumo sacerdócio. Eles tinham uma sucessão no sacerdócio que nenhum rei poderia ter. Nenhum rei tinha essa possibilidade de exercer essa linhagem. Mas Nadab e Abiú, eles tinham essa linhagem que era só eles, levitas, só os levitas. Nós vemos Jeroboão depois ali, quando teve o racha entre a tribo do norte e a tribo do sul, nós vemos que Jeroboão cometeu um grande erro de colocar homens que não eram levitas para administrar as coisas consagradas do templo, que ele fez o templo, que na verdade o templo era só em Jerusalém. Às vezes, além de ele ter construído 2 templos, um em Dan e o outro em Betel, além disso ele colocou homens que não eram da linhagem dos levitas para administrar isso, para administrar esse templo que não deveria nem ter construído. Mas nós vemos que isso era o quê? Era uma coisa que era só para os descendentes dos levitas, era o sacerdócio, tudo essa administração do templo, do tabernáculo no momento, era só para os levitas, participantes da glória de Deus. Quando o Senhor outorgou a lei de Israel por intermédio de Moisés, lá estavam Nadab e Abiú juntamente com os mais destacados anciãos de Israel. Ali no Monte Sagrado presenciaram a manifestação da glória divina. Além disso, foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor firmara com os filhos de Israel. Enfim, Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e o povo. Eles viram isso, eles presenciaram isso.
Eles estavam perto quando Deus manifestou, quando Deus falou com os anciãos, eles estavam ali. E por que fizeram o que fizeram? Tiveram um encontro tão maravilhoso ali, tiveram uma experiência tão gloriosa ali com Deus, e depois eles fizeram aquilo. Irmãos, por isso que nós temos que ser aquilo que nós somos no começo, nós temos que ser na continuidade da nossa existência e também no final. Tópico 2. Fogo estranho no altar. 3 atitudes marcaram o ato leviano inconsequente de Nadab e Abiú. Ignoraram a Deus, impacientaram-se e sem qualquer temor apresentaram fogo estranho no altar sagrado. Primeiro, ignoraram a Deus. Então são essas 3. Ignoraram a Deus, impaciência profana e apresentaram fogo estranho ao Senhor. Ignoraram a Deus. Ao adentrar o lugar santo, Nadab e Abiú ignoraram a presença de Deus, pois o Senhor encontrava-se não somente no tabernáculo, como em todo o arraial de Israel. Deus é onipresente, Deus sabia de onde eles pegaram aquele fogo estranho. Deus sabia de onde eles tiraram. Deus não estava só apenas no tabernáculo. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então Deus estava em todo ao redor ali, Deus estava em todos os lugares. Então Deus sabia por onde eles andavam, qual foi a intenção que eles fizeram. Então eles ignoraram a Deus. Ignoraram o quê? Ignoraram a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. Ignoraram a Deus. Que nós, meus irmãos, viemos fazer coisas, não adianta a gente querer esconder, principalmente de Deus. Como é que vai esconder de Deus? Nós não podemos ignorar a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. Por quê? Porque Deus ele é onipotente, é onipresente, é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Então a gente não pode ignorar essas coisas quando a gente for apresentar o nosso culto a Deus, quando nós formos apresentar algo a Deus. Impaciência profana. De acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitia aos filhos de Israel, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Esse incenso aqui era um incenso específico. Só apenas o sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Era Arão. Eles foram impacientes, porque no momento certo que Arão viesse a falecer pela sua idade, com certeza os seus filhos tomariam o seu lugar, como nós já falamos. Mas eles foram impacientes. Eles queriam ser aquilo que eles não eram. Queriam fazer aquilo que não deveriam fazer, que não era o momento para ser feito, não para eles. Quem poderiam fazer era apenas o sumo sacerdote. Então aqui Deus nos dá um alerta acerca às vezes da nossa impaciência. Queremos fazer coisas que não é o nosso tempo. E queremos tomar o lugar que não é nosso. Tome cuidado, irmãos. Às vezes as pessoas querem tomar o lugar de uma das outras dentro da igreja e não sabem o peso que tem. Determinado cargo, determinada posição. O 3. Apresentaram fogo estranho ao Senhor. Não bastava ter incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso ter igualmente a brasa certa, para que Deus fosse dignamente adorado. Irmãos, vai saber aonde eles buscaram esse incenso, da onde que surgiu este fogo. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado. Da onde nós estamos tirando essa adoração que nós estamos colocando diante de Deus? Da onde nós estamos tirando esse desejo de estar buscando a Deus? Qual é a finalidade? O que nos motiva para estar na presença de Deus, para nos levar o nosso culto a Deus, para estarmos dentro da presença de Deus e usufruindo daquilo que o Senhor tem para nós? Qual é a nossa motivação? Então nós temos que ver o quê? Qual foi a motivação deles? Por quê? Porque apresentaram o fogo estranho ao Senhor. Deus não conhecia, Deus conhecia. Era estranho, meus irmãos, para aquele momento. Mas Deus sabia qual era a finalidade. Porque aquilo que eles fizeram no tabernáculo era estranho por tabernáculo. Deus sabia todas as coisas, Deus sabia. Mas eles fizeram algo que era estranho para aquela finalidade. Por que eu digo isso? Porque, meus irmãos, às vezes parece que quando fala fogo estranho, parece que Deus não conhece as coisas. Deus conhece tudo. Mas eles trouxeram fogo estranho porque tiraram de um lugar que não era para tirar. Fizeram algo que não era para fazer. Tomaram uma posição que não era para tomar. Então por isso que Deus falou, trouxeram fogo estranho. Por isso que Deus fulminou aqueles homens. Tópico 3. Luto no santo ministério. A morte de Nadab e Abiú abalou profundamente a casa de Arão. Apesar de haver perdido num único dia 2 de seus filhos, ele foi proibido pelo Senhor de observar qualquer luto pelos mortos. A morte de Nadab e Abiú. Ao ser apresentado com fogo estranho diante do Senhor, os filhos de Arão, que também eram ministros do altar, foram consumidos no lugar santo. Deus consumiu, Deus matou aqueles dois naquele lugar, em cima do altar. Matou os dois. Deus às vezes permite que a gente vá, e Deus quer ver até onde a gente vai com a nossa
com o nosso ato profano, com o nosso ato insano, com aquilo que a gente faz de errado, com aquilo que é condenado por Deus. Irmãos, Deus dá corda, Deus vai dando corda, mas quando Deus puxa com força. E aqui aconteceu isso, Deus deu corda para eles pegaram fogo, Deus podia ter matado eles, no momento que eles pegaram aquele fogo e no trajeto de onde eles pegaram para chegar até o altar. Mas Deus esperou para ver que realmente eles viessem consumar aquele tipo de ato. Viessem colocar em prática a intenção do coração deles. Deus tem paciência conosco. Por isso que a gente tem que rever os nossos conceitos, aquilo que a gente está levando para Deus, da forma que nós muitas das vezes tratamos as coisas de Deus. A remoção dos cadáveres. Foi falado no começo, Misael e Eusafã. Esses dois homens foram destinados a tirar os dois cadáveres de dentro do templo, dentro do tabernáculo. E a gente vê até mesmo, vai falar até aqui de Ananias e Safira, que também foram removidos seus cadáveres pelos jovens da igreja. Então aqui foi colocado Misael e Eusafã, primos deles, para que pudesse retirar aqueles cadáveres. E o luto é proibido. O luto foi proibido por Deus para que Arão não viesse fazer luto. Arão foi proibido de ter o luto. O povo foi proibido de chorar por aqueles homens. E Arão, seu pai, foi proibido de prestar luto, de prestar condolências aos seus filhos. E nós vemos aqui por quê? Porque Deus abominou a atitude deles. E Deus estava falando para não é para chorar por eles. O povo não é para o povo fazer luto por eles. E você também, Arão, não é para você fazer luto pelos seus filhos. Então foi uma ordenança de Deus para que não houvesse luto por eles. E a nossa conclusão. Devemos ter cuidado com a forma com que nos apresentamos diante de Deus. O culto ao Senhor deve ser santo, reverente e verdadeiro. Portanto, chega de liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias permissivas e costumes que ferem a palavra de Deus. Infelizmente, meus irmãos, está muito bizarro hoje a forma de cultuar. As pessoas cultuam a Deus bizarramente, mas Deus deixou a forma de culto. O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Verdade, espírito. Espírito, verdade. E o que nós vemos, meus irmãos, com todo o seu ser, com todo o seu desejo do coração de estar na presença de Deus, e também de verdade, sendo sincero diante de Deus. E infelizmente nós temos várias formas bizarras hoje de culto. E continuando, se não atentarmos à santidade e à glória divina, não subsistiremos, pois o nosso Deus, embora seja conhecido pelo amor e bondade, é também um fogo devorador. Portanto, sejamos puros e santos em toda a nossa maneira de ser, pois o Senhor não se deixa escarnecer. Haverá um dia, meus irmãos, que Deus vai trazer à tona tudo isso que estão fazendo. E o problema é que não haverá tempo de arrependimento. Porque hoje Deus está dando toda a oportunidade para essas pessoas que escarnecem. Para nós que erramos, Deus dá a oportunidade para o arrependimento, para que a gente venha consertar a nossa vida, consertar o nosso direcionamento. Mas haverá um dia que não haverá isso e seremos fulminados. E aí as pessoas serão jogadas no inferno. Não haverá mais céu para essas pessoas, não haverá mais arrependimento. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Tomemos cuidado, vamos cultuar a Deus de uma forma de verdade, verdadeira, sincera, espiritual diante de Deus. Ter um culto racional, assim como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. E que a gente verdadeiramente venhamos ser abençoados. Com tudo isso, nós com certeza seremos abençoados diante de Deus, cultuando em espírito e em verdade, fazendo aquilo que Deus deixou para nós fazermos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.